começar a nossa escolinha, né? Isso mesmo, eu também estava. Ah, eu também Quem será estava. que vai cantar hoje, Luquinha? Ah, eu acho que vai ser a tia Ruth. Eu não sei. Vamos chamar as crianças pra cantar com a gente? Sim, vem cantar com a gente, Isso, criançada! criançada, Todo mundo em pé, isso aí, vamos lá! É muito bom ter Jesus, é bom. É muito bom ter Jesus, é bom. É muito bom ter Jesus, é bom ter Jesus, é bom. É muito bom ter Jesus, é bom. É muito bom ter Jesus, é bom. É muito bom ter Jesus, é bom ter Jesus, é bom. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ruth está aqui para a gente ter mais uma escolinha bíblica. Então, todos vocês levantam do sofá, porque agora nós vamos adorar a Deus com o hino Eu Li na Bíblia. Vamos lá? Vamos. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigantinho, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigantinho, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Amém! Muito bom! Agora é a vez das meninas em casa adorar a Deus. Vamos lá? Vamos. Oi, galerinha, vamos cantar o hino pra Jesus? Cantem com a gente! A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir uma manhã
preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, mas tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, encanto meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Deus abençoe. Que linda essas meninas louvando! Foi muito lindo. Eu fiquei pensando assim, como Deus faz tudo tão lindo, tão maravilhoso, deu essa voz maravilhosa para as meninas, né? E lembrei também como Deus fez o céu tão lindo, as estrelas. A senhora tá me lembrando aquele hino que a gente canta lá na igreja, maravilhado. Vamos cantar ele? Muito bom, vamos lá, João Pedro? Deus é o criador de todas as coisas, e é por isso eu fico tão alegre com suas maravilhas. As ondas do mar quebrando nas rochas, o voo soberbo da águia rasgando o céu, a órbita do beija-flor, a doçura do favo de mel, aranha na teia descendo mais lindo véu. E eu fiquei maravilhado. Parará. E eu maravilhado estou. E eu fiquei maravilhado. Parará. E eu maravilhado estou. Eu vi o encontro das águas do rio com o mar, a cumplicidade do fogo, da água e do ar, o canto da baleia azul, as aves migrando pro sul. Que lindo! E as cores do arco-íris do céu azul. E eu fiquei maravilhado. Parará. E eu maravilhado estou. E eu fiquei maravilhado. Parará. E eu maravilhado estou. Maravilhado pra sempre contigo, Senhor. Maravilhado pra sempre contigo, Senhor. Maravilhado pra sempre contigo, Senhor. Amém! Muito bom! Agora tem um menino muito especial também querendo adorar a Deus. Vamos ouvir? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde ele está? Onde está seu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no
coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Que lindo esse menininho com escolinha louvando ao Senhor. Muito lindo mesmo! Que você possa sempre estar louvando e adorando ao Senhor. Agora, nós vamos cantar o nosso último louvor. Então, eu quero ver todo mundo de pé aí, adorando ao Senhor. Vamos lá? Vamos. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo, porque Ele me salvou. Amém! Foi muito bom cantar com vocês e agora é uma hora muito especial, que é a vez da tia Rebeca contar a história para nós. Vem pra cá, tia Rebeca! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Já louvaram bastante a Deus com os corinhos que a tia Ruth cantou juntamente com as crianças? E agora nós vamos para a parte principal, né? Nós vamos aprender um pouco mais, rever, né, as histórias bíblicas em que nós temos. Hoje, crianças, nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido de vocês e que existiu por sobre a face da terra. Nós vamos falar de Noé, né? Vocês se lembram da história da Arca de Noé, do dilúvio? Pois então, hoje a tia vai contar um pouco mais para vocês sobre essa história. Vocês se lembram na última história que eu contei, referente ao princípio, né, a criação, a queda do homem, né? As pessoas, elas estavam se multiplicando, né? Elas estavam a cada dia gerando um ao outro e o mundo, né, ele estava ficando cheio de gente. Só que as pessoas, elas estavam se tornando muito más e isso não estava agradando a Deus, né? As pessoas, elas começaram a fazer coisas indevidas, elas começaram a adorar ídolos e Deus, ele estava ficando muito triste com tudo isso. Por um momento, ele parou e pensou e ele se arrependeu de ter criado o mundo, de ter criado os homens, de ter criado os animais, de ter feito tudo, pois ele estava muito triste com as atitudes que o ser humano estava tendo. Então, ele pensou em destruir todo o ser humano, destruir os animais, porque ele não estava satisfeito com aquilo. Mas só que na terra havia um homem muito justo a Deus, um homem muito obediente, um homem que estava sempre na presença do Senhor. Esse homem era Noé. Né? Noé, ele era um homem reto, um homem íntegro, ele cumpria com todos os mandamentos de Deus, ele estava ali pronto para ouvir a Deus a qualquer momento. Foi então que Deus falou com Noé que ele destruiria a terra, que ele deveria construir uma arca, para que na arca ele, juntamente com a sua família, eles fossem salvos. E dentro daquela arca, Deus ordenou a ele que ele levasse um casal de animal de cada espécie, né? Para que ele levaria? Porque hoje nós não temos os animais, né? Deus lá no princípio, ele não criou os animais, Adão deu o nome a eles. Quando Deus resolveu destruir a terra, né? Para que quando passasse tudo isso, nós tivéssemos hoje o que nós temos, foi devido, né, a um casal de espécies de cada animal ter sido salvo lá na arca, né? Então Deus falou com Noé, né, a forma com que ele queria que fosse construída a arca. Então ele disse para ele que queria que fosse uma arca bem grande, né? Tinha que ser muito grande essa arca, porque ela ia carregar muita coisa, não é mesmo? Essa arca, crianças, ela teria que ter 30 côvados de comprimento. Isso aí quer dizer o quê? 135 metros de comprimento. Nossa, ela ia ser muito grande, né? Ela ia ser grande demais para caber Noé, sua família, os animais. Ela teria também 50 côvados de largura, que dá aproximadamente aí coisas de 22 metros. Então, ela seria também bem larga, né? Bem espaçosa. E ela teria uma altura também bem alta. Seria coisa de 13 metros de altura que ela teria. E Deus disse a Noé que ele construiria essa arca
com madeira de gopher. A madeira de gopher, crianças, ela é uma madeira muito sensível, é uma madeira muito delicada. Se a gente parar para pensar, mas se ela é delicada, como que ela iria sustentar a arca? Deus faz tudo perfeito, não é mesmo? Então, Deus disse a Noé o seguinte: você vai revestir essa arca com betume, né? Então, você passaria o betume por fora e por dentro, para quê? Para essa arca ela ficar bem forte, né? Para ela seguir navegando nas águas e não ter problema nenhum. Isso é como nós, né? Se nós resolvermos andarmos sozinho, fora da presença de Deus, sem Deus nas nossas vidas, nós somos alguma coisa? Nós não vamos ser nada, né? Nós somos panelas vazias. Agora, se nós colocamos Deus na nossa vida, colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, adoramos a Ele, servimos a Ele, a gente vai, vencer, né? Nós seremos vencedores. E dessa forma foi com a arca. Então, Noé, ele escutou tudinho que Deus falou a ele e ele começou a trabalhar em cima disso, né? Naquela época, vocês acham que existia martelo, serrote, prego, as coisas que nós temos hoje para que nós possamos criar, né? Fazer qualquer coisa? Não tinha. Os recursos naquela época, eles eram completamente diferentes do que nós temos hoje, né? Então Noé, ele tinha que construir, além dele ter que construir a arca, ele também teria que construir aqueles materiais de que ele necessitasse, né, para erguê-la. Noé, crianças, ele tinha 3 filhos. Eles se chamavam Cão, Sem e Jafé. Os 3 filhos deles, eles eram casados, né? Eles tinham as suas esposas, que eram as noras de Noé. E Noé também tinha a sua esposa. Então, a família de Noé, todos eles foram para a arca. Todos eles foram salvos, né? Então, crianças, começou-se a construção da arca, né? Então, Noé, juntamente com seus filhos, começou a construí-la. Mas só, crianças, que nunca havia chovido. Até então, nunca tinha caído uma gota de chuva do céu. As pessoas viam Noé construindo a arca, elas riam de Noé, davam gargalhada, falavam que ele estava ficando gaga. Porque, crianças, Noé nessa época, sabe quantos anos que ele tinha? Ele tinha 600 anos, né? Antes, vocês lembram, né? Lá no princípio, as pessoas ainda viviam muito tempo, né? Elas viviam muitos e muitos anos. Conforme a maldade, né, por sobre o mundo, por sobre os homens, ela foi aumentando, Deus foi reduzindo, né, os anos das pessoas. Mas Noé, ele tinha 600 anos. Então as pessoas olhavam para ele e falavam assim: o senhor está ficando doido. Nunca choveu. Para que está construindo uma arca? O mundo não vai acabar. Ninguém acreditava. Mas Noé, ele servia a Deus de todo o coração e ele cria que aquilo ia acontecer, né? Olha que exemplo que nós temos para a nossa vida com Noé. Ele era super temente a Deus e ele obedecia a tudo. Nunca tinha chovido, né? Ele também nunca tinha visto chuva, mas ele cria que aquilo ia acontecer. Então, crianças, começou a construção da arca, né? A arca foi tomando forma. A arca, ela tinha 3 andares, né? A parte de baixo, a parte do meio e o andar de cima. A arca, ela tinha apenas uma porta, né? Ela tinha uma porta lateral e ela tinha também uma janela. Noé construiu a arca da forma com que Deus mandou, né? E isso não foi da noite para o dia. Demorou-se muito tempo para Noé construir a arca e para que ela ficasse pronta, né? Quando ela ficou pronta, olha como que ela ficou bonita, não é mesmo? A arca, ela ficou linda, ele fez exatamente como Deus havia ordenado. Ela ficou da mesma forma com que Deus tinha falado para ele fazer. Ele seguiu tudo direitinho. Se ele tivesse feito, né? Deus ordenou ele fazer de uma forma. Se ele tivesse feito de outra, vocês acham que teria dado certo? Não teria dado certo, né? Mas só que ele foi o quê? Obediente. Ele seguiu direitinho conforme Deus mandou. Então, crianças, Deus, né? Ele havia predestinado alguns animais para entrar dentro da arca, não é mesmo? Mas só que existiam muitos animais. Existiam muitos bois, muitas vacas, porcos, zebra, leão.
Mas só que apenas um casal de cada espécie havia sido predestinado para entrar na arca. Vocês acham que Noé precisou correr lá na floresta, na selva, na savana para procurar esses animais? De jeito nenhum, né? Esses animais, eles foram tocados, né? Porque eles foram predestinados para estar salvos dentro da arca. Então, quando chegou a hora, crianças, começou os animais a chegar, né? E eles começaram a entrar na arca. Então entrou na arca um casal de leões, né? Entrou na arca um casal de elefante. Entrou na arca também o boi e a vaca, o casal de hipopótamo e a girafa também bem grandona, ela também entrou na arca. Mas foram só esses animais? Não foram só esses animais que entraram na arca, né? Entraram muitos outros animais também, né? Mas só que a tia não deu conta de fazer tantos animais assim, não é mesmo? E também, né? Entrou lá as pombas, entrou o corvo, né? Os pássaros também. E será que entrou o grande peixe que havia engolido Jonas naquela história que a gente conhece? Não, né? Porque os animais aquáticos, né? Eles já iriam viver, né, na própria água. Eles não tinham a necessidade de ficarem, né, dentro da arca. Então entraram os animais domésticos e entraram também os animais selvagens, né? Um casal de cada espécie conforme Deus havia falado. Então, crianças, entrou a família de Noé, entrou Cão, Sem, Jafé, entrou a esposa de Noé, entrou as suas noras e Noé também entrou na arca. Então, olha como ficou lindo, né? Tudo conforme Deus havia falado, todos eles dentro da arca, né? Protegidos e guardados. Mas naquele momento, crianças, sabe o que aconteceu? A porta da arca, ela foi fechada. Naquele momento, ninguém mais entraria ali. Por quê? Porque Deus fechou a porta. Não foi Noé, não foi ninguém. Foi Deus. A partir do ponto que ele fechou a porta da arca, ninguém mais entraria ali. Não adiantaria mais reclamar, né? Ah, agora eu quero entrar, vou lançar uma corda para eu escalar. Não, nada disso iria adiantar mais. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entraria mais e iria perecer, né? Por quê? Porque Deus iria destruir a terra. Deus ia destruir tudo. A partir daquele momento, tudo ia ser destruído. Então, crianças, todos eles entraram na arca e eles esperaram ali até o momento certo, né? Foi então que, passado mais ou menos ali uma semana, começou a cair a chuva do céu. Começou a chover, né? Começou devagar, de repente, né? Todas aquelas fontes de água, tudo aquilo, né? Tanto a água de cima da chuva, quanto as águas dos mares, dos rios, né? Tudo aquilo que existia começou, ó, a explodir tudo e começou a encher tudo de água, crianças. E a água começou a subir, a subir e choveu por 40 dias e 40 noites, crianças, sem parar. Foi chuva e chuva e chuva, né? Durante 40 dias e 40 noites. E nesse período, claro, né? Noé, os animais que estavam ali, Noé, ele também levou comida, né? Porque eles precisariam se alimentar naquele período em que eles estivessem dentro da arca. Então ele tinha mantimento para ele, para sua família, para todos os animais. Ninguém passou fome, ficou tudo perfeito. Crianças, passados os 40 dias e as 40 noites, a chuva, ela cessou. Ela parou, né? Mas acabou? Não, porque a terra, né, ela ficou inundada por mais ou menos 150 dias. Foi mais ou menos 5 meses em que eles ficaram, né, dentro da arca. E nesse período, crianças, quando a água, né, ela ainda estava, a chuva parou, mas vocês já perceberam que quando a chuva para, a água, né, quando dá enchente, por exemplo, a água ainda ela permanece ali por um tempo, né? Ela não vai embora, não escoa assim de repente. Então, crianças, passou-se o tempo, né? A água ela começou a baixar. Aí o que Noé fez? Noé, ele teve a ideia e falou assim: eu vou soltar um corvo,
né? Vou soltar o corvo e vamos ver se ele vai voltar ou se ele não vai voltar. Só que quando ele soltou o corvo, vocês estão vendo aquele corvo ali na arca? Ele pegou aquele corvo, soltou ele. Só que ele ia, crianças, para lá, ele ia para cá, ele ia e voltava sem rumo. Por quê? Porque ainda não tinha terra seca, não tinha onde ele ficar, não é mesmo? Passou mais um tempo, ele resolveu soltar uma pomba. Então ele pegou a pomba que estava na arca, soltou ela e aconteceu da mesma forma, né? Ela foi, mas ela voltou, né? Como ela voltou para a arca, Noé entendeu da mesma forma que não havia terra seca ainda em algum lugar. E aí passou, crianças, mais um tempinho e a arca, ela ficou fixada em cima dos montes, né, Ararat. Ela ficou lá, ela parou lá, né, porque a água ela estava diminuindo, ela estava reduzindo. Então a arca ela ficou paradinha lá por sobre os montes Ararat. Noé soltou novamente a pomba. E quando ele soltou a pomba, ela voltou com um raminho no seu bico, né? Um raminho de uma oliveira. E quando Noé viu aquilo, ele sabia que já havia terra seca em algum lugar. Mas ele esperou passar mais um pouquinho e soltou a pomba novamente. E aí ela não voltou. Então ele entendeu que ele poderia, né, ter a certeza que havia terra seca. Foi então, né, que ele olhou lá da janela da arca e ele viu que estava tudo seco. E quando ele viu que estava tudo seco, Deus falou com ele que ele, a sua família e todos aqueles animais, eles poderiam sair da arca e poderiam dar continuidade à sua vida, né? Que eles poderiam produzir mais filhotes, né? Mais filhos, e iam continuar a vida deles. E foi então que Noé abriu a arca, eles saíram, né? Saiu ele, a sua família, saiu todos aqueles animais, né? Então todos eles foram saindo de lá para viver na terra novamente. E quando eles saíram, Noé ficou muito agradecido a Deus, né, por todo o cuidado, todo o amor que Deus teve com ele, com a sua família, com os animais, né? Porque a arca ela ficava vagando por sobre as águas em segurança. Não entrou uma gota de água lá dentro, porque ele seguiu tudo como deveria ter sido feito. Então, crianças, Noé, ele construiu ali um altar e ele ofereceu sacrifícios, né, ao Senhor em forma de agradecimento por tudo em que ele havia passado juntamente com a sua família. E aí, crianças, Deus se agradou daquilo e Deus fez um pacto com Noé. Deus falou com ele o seguinte: Noé, todas as vezes em que você olhar para o céu, você ver as nuvens, né, formando, vai surgir entre elas um arco-íris. E quando você vê o arco-íris no céu, vai ser para representar que eu nunca mais destruirei a terra com o dilúvio, né, que foi a destruição com as águas. Então Deus nunca mais, crianças, ele vai destruir a terra como ele destruiu lá no princípio, né? Então ele fez um pacto com Noé. Crianças, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós devemos ser como Noé, não é mesmo? Nós devemos tomar Noé nas nossas vidas como um grande exemplo. A história da Arca de Noé, ela não é um conto, ela não é uma fábula, né? Ela não é uma história inventada, ela é uma história verdadeira. Foi algo que aconteceu há muitos e muitos tempos atrás, né? Em que houve tudo isso que eu contei para vocês. E na Bíblia, nós temos diversas histórias, nós temos diversos personagens. E nós temos grandes exemplos a seguir. E Noé é um deles, né? Vocês não gostariam de ter o mesmo sucesso que Noé teve? Por ele ter sido obediente? Não vale a pena ter sido obediente? Pensa. Todo mundo que não deu ouvido pereceu, né? Ou seja, foram todos eliminados da face da terra. Mas ele não. Ele nunca tinha visto a chuva. Mas ele creu que aquilo iria acontecer, porque quando Deus fala, Deus cumpre, não é mesmo? Ele é Deus de palavra, não é verdade? Ele é Deus de palavra. Ele não vai falar uma coisa em que ele não vai cumprir. Se ele falou, a gente pode ter certeza que aquilo vai acontecer. A gente não sabe quando, não é? A gente não sabe a hora. Noé sabia quando que ia acontecer? Não.
né? Mas ele continuou caminhando, ele continuou fazendo o que Deus havia ordenado. E dessa forma, crianças, é com a nossa vida, né? Isso aí, hoje vocês são crianças, né? Vocês estão pequenininhos, alguns já estão maiores, mas vocês ainda têm um caminho pela frente. E a gente tem a escolha na nossa vida, né? Que escolha que vocês vão fazer? Vocês vão escolher escutar a Deus, né? Cumprir com as suas escrituras, ou vocês vão escutar a outros? É melhor a gente escutar a Deus e seguir o caminho dele, que nós vamos ser vitoriosos, não é mesmo? Dessa forma em casa, com o papai, com a mamãe, né? Sabe quando a gente desobedece? Quando desobedece, o que acontece? Tem um castigo. E quem que gosta de castigo? Eu não gosto de castigo. Eu tenho certeza que vocês também não gostam, né? Então, vale a pena nós sermos fiéis, né? Nós tomarmos esses grandes exemplos que nós temos na Bíblia para que nós possamos ser vencedores como eles. Não é verdade? Então, hoje fica mais essa lição para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, deixem guardadinho essa mensagem aí, no coração de vocês. Fiquem com Deus, crianças, que Deus abençoe a todos vocês, a toda a família de vocês, a todos em que estão acompanhando. E quem não assistiu às outras escolinhas, aproveita aí, em vez de ficar brincando no celular, jogando videogame, tira um tempinho, né, para as coisas do Senhor. Nós devemos tirar um tempinho do nosso dia para a gente adorar a Deus, para a gente agradecer a Deus, né, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo cuidado que Ele tem tido conosco, que tem sido tão grandioso, não é mesmo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Nossa, Luquinha! Você viu? Eu aprendi muita coisa na escolinha de hoje. Você prestou atenção? Ah, eu prestei muita atenção. Tanto é que o nome da história era da Arca de Moisés. Que Arca de Moisés, Luquinha? Você não prestou atenção! Era a Arca de Noé! Ah, deixa eu ver se você prestou atenção mesmo. Quantos dias choveu sobre a terra, Luquinha? Eu acho que choveu um dia. Claro que não, Luquinha! Na história, a tia Rebeca falou que choveu 40 dias e 40 noites. Eu acho que eu vou ter que assistir a escolinha de novo, viu? Acho que eu dei uma cochilada.